Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Em breve, enfim, veremos. Em breve, enfim, veremos. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Queira ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aquele grande e terrível dia do Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor e nós nos rendemos ao teu senhorio hoje. Nós, o teu povo, nos rendemos ao teu senhorio hoje. Aclamamos o Senhor, Rei das nações. Pois toda autoridade te foi dada no céu e na terra. Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Pois tu morrestes e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes para reinar contigo sobre a terra. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, libera a tua palavra essa manhã, Senhor. Queremos te ouvir, queremos ouvir tua voz, queremos ouvir tua voz. Eu oro para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais e tu venhas ministrar particularmente aquilo que a tua palavra quer falar hoje coletivamente, Senhor. E cada mente, cada coração se abram e se rendam. Queremos trazer todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento cativo à obediência de Cristo, declarando que tu és o único Senhor nesse lugar. Tu és o único Senhor na tua igreja. Tu és o único legítimo Senhor dessa terra. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, toca-nos agora, Espírito Santo. Toca cada coração. Tu vem despedaçando todo o jugo agora. Despedaça todo o jugo. Todo o jugo do farisaísmo, todo o jugo da hipocrisia, todo o jugo do legalismo e o jugo da falsa graça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Espírito que ressuscitará os nossos corpos mortais, traz vida aos ossos secos essa manhã. Sopra vida, vida. Aviva-nos, Senhor. Reaviva, reaviva, reaviva. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença essa manhã, Senhor. E se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória,
seu assento por um instante. Amém. É com alegria que eu estou aqui essa manhã, mas é com um santo temor. Um santo temor que eu venho aqui essa manhã, pelo Espírito, trazer uma contribuição para aquilo que o Espírito Santo já tem falado, já tem ministrado, e aquilo que Ele ainda vai ministrar nesses dias de convenção. Para mim retornar a essa terra, e hoje, especificamente hoje, exatamente hoje, completa 8 anos que eu e minha família colocamos os nossos pés em Portugal, enviados pela nossa casa ministerial, por essa casa. Eu venho com espírito de humildade e mansidão para trazer algo para o coração dos irmãos, como alguém enviado a outra nação, como um missionário em campo transcultural, mas que tem as suas raízes aqui, que é filho dessa casa, que foi plantado aqui, que cresceu aqui, esses 20 anos, e que tem um profundo amor e um profundo zelo pela igreja de Cristo no Brasil, pela igreja de Itajaí, pelos nossos filhos ministeriais, pelas pessoas que vêm de alguma maneira e se alimentam de alguma maneira dessa plataforma e daquilo que o Senhor tem feito nesses anos. Um profundo zelo. E eu não quero, como a palavra de Deus fala, eu não quero ser remisso no zelo. Então eu gostaria que você nesse momento tivesse o seu coração aberto, fosse extremamente sensível ao que o Espírito Santo vai ministrar, particularmente a você. Amém? Posso contar contigo, com a tua atenção nessa manhã? Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu quero contextualizar um pouquinho. E o Espírito Santo, como não é incomum, né? Em tempos que ciclos se fecham e ciclos se abrem. E 8, né? Você sabe, o 8 na Bíblia, ele representa a ressurreição. E como Deus tem falado sobre ressurreição nesses dias, como Ele tem ministrado a respeito disso, a nossa vida lá em Portugal. E eu gostaria de revisitar alguns momentos com os irmãos, algumas palavras que foram liberadas, algumas coisas que o Senhor trouxe, porque isso que vai trazer o contexto para essa mensagem que o Espírito Santo me incumbiu de partilhar essa manhã aos irmãos. Nos anos 90 e 2000, né, com o Felipe andou falando aqui um dia desses, eu sou de Belo Horizonte, Cadê os mineiros? Tem mineiro aí? Tem mineiro no mundo todo, sabia disso? Não tem um lugar do planeta que não tem mineiro. Assim, e nos anos 90, nos anos 2000, nós testemunhamos em Minas Gerais muito derramar no Espírito, muito derramar do Espírito, não só em Belo Horizonte, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Vimos muitas conversões, muitos ministérios independentes surgiram nesse tempo. Amém? Você é dessa época? Ou só eu? Cadê o pessoal do milênio passado aí, por favor, levanta a mão. E naqueles anos uma promessa ecoava no Brasil: avivamento para as nações. Deus não faz nada sem propósito, amém? E Deus não faz nada cujo propósito inicial e o propósito final não seja Ele mesmo, não seja o próprio Cristo. Cristo é o alfa, Cristo é o ômega, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós somos meros
caronas nessa história. Um dia eu me questionei, se Jesus é o começo, o meio e o fim, onde é que eu fico nessa história? Aí o Senhor me levou lá, Epístola aos Efésios, e disse: nele. Vocês estavam nele antes da fundação do mundo. O nosso lugar é nele. É nele que nós assumimos confortavelmente o lugar de carona, o lugar de testemunha, amém? O lugar de coadjuvantes nessa história, onde o único protagonista é Jesus Cristo. Amém? Vocês estão comigo nisso? E se Deus derrama algo sobre uma pessoa, se Deus derrama algo sobre um lugar, Ele tem como propósito Cristo. Amém? A missão de Cristo, a vida de Cristo, a glória de Cristo, o reino de Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E esse derramar que fez ecoar essa palavra, avivamento para as nações. Ou seja, o que Deus fazia naquela igrejinha pequenininha, o que Deus fazia naquela reunião de adolescentes, naquela roda sobre um monte, onde os gravetos acendiam, como o pastor Luiz falava, visava única e exclusivamente a glória de Cristo entre as nações. Nunca foi sobre nós, e jamais será. E esse derramar abundante, gracioso, que eu tive o privilégio, passei a minha adolescência nesse lugar. Tem adolescente aí? Tem? O privilégio você tem de ser uma criança, um adolescente que cresce no meio do derramar do Espírito Santo. Enquanto os seus colegas estão indo para o mundo, buscando as coisas deste mundo, achando que são as coisas mais incríveis que existem, e você se depara com aquele que é mais apaixonante, alguém mais belo, alguém mais excelente, e fala assim: não há nada neste mundo. Eu ainda sou tão novo, mas eu já descobri que não há nada nesse mundo mais belo, mais fascinante do que Cristo. Ele é a pérola de maior valor. E eu tive a graça de testemunhar isso naqueles anos. E o Brasil se tornou uma potência missionária. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso. O Brasil é um gigante de missões. Isso não tem a ver conosco, amém? Mas nós podemos nos alegrar. Assim, a glória é dele, mas a alegria é partilhável. Nós desfrutamos disso. Porque uma coisa que você ouviu falar muito essa manhã é que quando o reino cresce, você se alegra. Quando o justo governa, a cidade se alegra. A gente pega muito isso para poder falar de política, para eleger evangélico. Não, meu amigo, quando o justo governa, é o justo. Quando ele se assenta no trono, a cidade se alegra. Quando a glória busca primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque quando o reino de Deus é a prioridade, não falta nada. Quando o Senhor é teu pastor, nada te falta. Esse é o lugar, se Cristo está no centro, a glória dele, a alegria é nossa. Por isso que quer buscar a sua vida perde, que salvar a sua vida ganha. Porque a pior forma de você encontrar a sua felicidade é buscando ela. O mundo diz: busque a felicidade. Mas a pior forma de você encontrar a sua felicidade é buscando a felicidade. Se você quer encontrar a sua felicidade, busque o reino de Deus e a sua justiça. Porque os cidadãos do reino são felizes. Amém? Eu vivo num lugar, e se você já imigrou, ou se você tem família imigrante, ou se você tem um sonho de imigrar, provavelmente uma coisa que te move é essa: ir para um lugar melhor, onde você vai ter mais segurança, onde você vai ter uma educação melhor, onde você vai ter uma melhor condição de vida. Ou seja, o que você está buscando? Um reino melhor para você ser mais feliz. Entendeu? Ou seja, imagina se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Imagina se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que nós invertemos essa equação e colocamos a busca do nosso reino em primeiro lugar. E aí nós encontramos morte, infelicidade. Porque se Cristo não é glorificado, não há felicidade para você. Não há. É um caminho que parece bom, mas o fim é de morte. Estão comigo?
Mas eu estou no amor, vou leve hoje. Vamos lá. Aleluia. Então nós encontramos essa felicidade e vimos o mover. O Brasil se tornou uma potência missionária. E glória a Deus por isso. Gente, são 60 milhões de evangélicos. Tem ideia do que é isso? Eu moro num país de 10 milhões de habitantes. Ou seja, tem 6 vezes mais evangélicos no Brasil do que habitante em Portugal. Você tem ideia do que é isso? Na América do Sul, se juntar todos os evangélicos da América do Sul, dá menos da metade de número de evangélicos que há no Brasil. Se juntar todos os evangélicos na América Latina, do México à Patagônia, não dá a quantidade de evangélicos que tem no Brasil. Você entende isso? Entende quanto derramar do Espírito Deus fez nessa nação ao longo de 100 anos e quanto especialmente nas últimas décadas? Quanta conversão, quanto ministério surgiu, quanta igreja foi plantada, quanta palavra foi pregada. E eu quero que você olhe para o lado bom agora, tá bem? Desliga o senso crítico. Veja o que o Espírito fez. Amém? E o que o Espírito tem feito. Que nós temos a mania de criticar uma obra inacabada, não é isso? Mas deixa o artista fazer sua obra por completo. No final ela vai ficar perfeita. Amém? No início é um monte de tinta jogada numa tela, um monte de rabisco. Deixa ele terminar. Amém? Deus está fazendo uma grande obra no Brasil. Você crê nisso? 60 milhões não são 60 pessoas, amém? Isso é só estatística. Vê o que Jesus fez com 12. Então, meus irmãos, Deus fez algo grande. Deus tem feito coisas grandes e transformou o Brasil na terceira maior potência missionária do mundo. E o que Deus fez juntamente com isso? Porque uma coisa é inevitavelmente ligada hoje à outra. Nos anos 2000, ao longo dos anos 2000, Deus prosperou a igreja no Brasil. Você testemunhou isso? Se você é evangélico mais tempo, como aqueles milenários que levantaram suas mãos aí, você lembra da época que ser evangélico era sinônimo de ser pobre. O evangelho floresceu principalmente nas classes mais baixas da sociedade, nos rurais, nas favelas. E glória a Deus por isso, porque como Jesus disse, bem-aventurados os pobres, eles são mais receptivos ao evangelho. Glória a Deus por isso. Deixa Deus quebrar o orgulho dos ricos. Falou bem, felizes são os pobres e ai de vós os ricos. Então que glória a Deus por isso. Pelos nossos irmãos que eram analfabetos e ganharam mais alma e viram mais milagres que você já viu ao longo de toda a sua vida. Glória a Deus pelas irmãs do coque, que não tinham uma teologia refinada, mas sustentaram a igreja em oração, missionários no campo. Glória a Deus pelas viúvas que não tinham milhares ou milhões para poder entregar para missões, mas entregaram tudo que tinha e na mão do Senhor Ele fez milagre. Então glória a Deus por isso. Eu não estou diminuindo de maneira nenhuma. Aplauda o Senhor. Aleluia. Mas a verdade é que esse mundo funciona com dinheiro. Então se Deus falou que Ele vai fazer alguma coisa, necessariamente Ele falou também que Ele vai prover recurso para essa coisa. Ainda que o foco de Deus não é o dinheiro, mas Ele sabe que precisa de dinheiro, então vai. Isso vai acontecer. Jesus estava tão preocupado com o dinheiro que estava na época da tributação de impostos. Jesus estava lá pregando o evangelho na boa. Até que chegaram os cobradores de impostos para ele e falou: opa, você tem que pagar imposto aí, hein? Aí Jesus, é verdade. Pedro, vai pescar, por favor. Volta ali para pescar os peixinhos, só rapidinho, vem. Estava lá a moeda na boca do peixe. Pronto, pagou imposto, está resolvido. Jesus pagou imposto, viu? Só 3 amém. Dai a César o que é de César, Jesus disse, e a Deus o que é de Deus. Então se Deus falou que vai fazer alguma coisa, e se essa alguma coisa envolve dinheiro, Deus falou que vai prover dinheiro. Está implícito. Quem faz essa desassociação somos nós. Infelizmente isso é uma coisa cultural nossa, né? Aqui é cultural, falar um pouquinho de mentalidade cultural, de cosmovisão. É um pouco do pensamento cultural nossa, fazer uma separação entre espiritual e dinheiro. Deus não faz essa separação.
Deus é espírito e Ele criou todas as coisas. Ou seja, para Deus a riqueza não é algo secular. Eu brinco que a diferença entre você ser missionário dos Estados Unidos e você ser missionário do Brasil é a seguinte: você é missionário do Brasil, sei lá, um jovem missionário, você chega para o teu pastor e fala: pastor, eu tenho chamado para as missões. Ele fala assim: glória a Deus, vou orar e vou abençoar a tua vida. Se você é missionário nos Estados Unidos, você chega lá na sua igreja e fala assim: eu tenho chamado para as missões. Ele vai falar: para onde? Para tal lugar. Você precisa de quanto para ir? A gente tem muito que aprender. Porque a gente é tão espiritual que a gente acha que tapinha nas costas, abraço, amor e vou orar por você, promessa de oração, que às vezes não chega, que os céus nunca viram e nunca virão, é mais espiritual do que falar assim: não, deixa eu planejar isso aqui contigo. Então é a gente que faz essa dissociação. Nós temos que perder isso, amém? Amém? Em Portugal a gente tem que batalhado nos últimos anos, porque há uma mentalidade na nação de que você não pode falar de dinheiro na igreja. Tipo assim, escandaliza. Eu falo assim: ué. Aí eles falam assim: não, aqui a gente não faz dízimo e oferta porque não pode falar de dinheiro. Eu falo assim: ué, mas como é que é isso? Que culto é esse sem oferta? Se culto é oferecer algo ao Senhor, você oferece o fruto dos seus lábios, mas oferece o fruto do seu trabalho também. Você culta ao Senhor. Mas é por causa dessa dissociação demoníaca. Por quê? Porque o diabo quer descapitalizar o reino. Ele quer que você use o dinheiro para as coisas deste mundo e deixe o reino sem capital. Mas Deus é poderoso. Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Sim, Ele manda ouro do céu. Ele é o dono de todo ouro e toda prata, mas eles estão na terra. Quem tem que lembrar disso e devolver para Deus é você. Amém? Vamos voltar um pouquinho. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Ele é digno. Então Deus prosperou, igreja. Ele falou: vou levar vocês para as nações. É avivamento, estou derramando do Espírito para o avivamento para as nações. E estava implícito que Ele ia dar recurso. Então Deus prosperou o Brasil, Deus prosperou a igreja brasileira. E os anos 2000 foi o ano de que foi de prosperidade. A igreja evangélica brasileira pouco a pouco foi deixando de ser das camadas mais baixas da sociedade para estar em todas as camadas, até as mais elevadas e influentes. E glória a Deus por isso, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então em 2008 eu senti algo do Espírito. Eu vi um clamor do Espírito. Um clamor surgiu. E esse clamor vinha por Tzedakah. A palavra Tzedakah é a palavra que na Bíblia você vai achar às vezes referida como esmola. Porém ela não significa esmola. Tzedakah vem de Tzedek, que significa justiça. Tzedakah é prática da justiça. É praticar justiça, é devolver direito. E esse clamor do Espírito é um clamor que você vê ao longo de toda a mensagem dos profetas. Dizem: faça justiça, justiça não está sendo feita na terra. Justiça não está sendo feita na terra. Justiça não está sendo feita na terra. E aquilo foi trazendo uma angústia do Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha escrito uma palavra sobre isso. Ela ficou guardada 3 anos. Até que em 2011 ela foi liberada numa noite de primícias aqui nessa casa. Nós estávamos ali no final de uma década de derramar do Espírito. No final de 2 décadas de derramar do Espírito. No final de uma década de muita prosperidade para a igreja brasileira. O que nós ainda não havíamos visto. Eu como mineirinho, nascido em Minas Gerais, comedor de pão de queijo, vi, testemunhei tanto derramar do Espírito, tantos ministérios, tanta coisa extraordinária que saiu de Contagem, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E ainda tinha que me deparar com a realidade de uma região, de uma das regiões, se não a região mais pobre do Brasil, estar no meu estado. E ver Deus prosperar de forma tão abundantemente a igreja, e as realidades sociais não serem de maneira nenhuma transformadas. Isso produziu um gemido do contraditório. Assim, não é possível
que o Espírito se derrame dessa maneira sobre nós. Se nós olharmos as Escrituras, vemos o derramar do Espírito em Atos 2. Quando o Espírito se derramou, veio, trouxe temor a cada alma. Ou seja, todos se sujeitaram ao senhorio de Cristo, e as pessoas já não lidavam com seus recursos como se fossem seus. É do reino, é do rei. Se temos um rei, pertence ao rei, não a mim. Eu só usufruo. Como pode tanto derramar e tanta prosperidade e as injustiças não serem corrigidas na nossa nação? Como pode haver 60 milhões de evangélicos no Brasil e a realidade do país ainda ser tão parecida como era antes? Isso é contraditório. De acordo com o quê? De acordo com todas as Escrituras. De acordo com o que você vê com a história de Israel, de acordo com as palavras dos profetas, de acordo com a mensagem de Jesus, de acordo com o fundamento dos apóstolos, de acordo com o que vimos na igreja primitiva, de acordo com o que vemos na história da igreja em momentos de avivamento, de prosperidade. Existe uma Inglaterra antes e uma depois do avivamento metodista. Como não pode haver um Brasil antes e um depois de tanto derramar do Espírito? Como essa bênção pode chegar só para nós? Se a bênção do Senhor é a mesma bênção de Abraão, como filhos e filhas da promessa de Abraão, e a bênção de Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu posso ser filho de Abraão e só a minha família ser abençoada? Ele não falou a tua família vai ser bendita, ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família de Abraão tem uma missão: abençoar as outras famílias. Ama o próximo como a ti mesmo. E isso agitou o nosso espírito naqueles anos. O zelo do Espírito bradava: Zedaká, pratica justiça. Enquanto o Brasil continuava crescendo, prosperando, entesourando para si. Mas como Jesus disse, não é rico quem tesoura para si, se não for rico para com Deus. E em 2012 o Espírito me despertou para orar e investigar as profecias relacionadas ao Brasil e missões. Desde criança eu ouvia falar uma história de que o Brasil seria celeiro de missões, celeiro de missões. E aí eu resolvi investigar um pouco essa palavra. Fui estudar a história das missões do Brasil, a história da igreja brasileira, as palavras proféticas que haviam vindo. E percebi, em 2012 que já fazia 40 anos que os primeiros missionários, primeiros missiólogos, as primeiras vozes proféticas e missionárias começaram a liberar essa palavra sobre o Brasil, dizendo assim: esse aqui é um celeiro de missões. E isso tem a ver com as palavras de Deus. Sabe qual foi a primeira declaração que foi feita a respeito do Brasil em 1500? Olha, não tem ouro não. Não achamos ouro. Mas é terra onde tudo que se planta. Esse foi o primeiro decreto sobre o Brasil. É terra onde tudo que se planta dá. Eu descobri que os primeiros missionários, os primeiros exploradores norte-americanos que chegaram no Brasil ainda quase selva, chegaram aqui e falaram assim: olha, existe um tratado missionário a esse respeito. Acho que agora eu não lembro qual foi o século 17, não sei. Lá para trás, bem para trás. Lá no início, falou assim: olha, lá ao sul das Américas existe um lugar onde há um povo estranhamente receptivo ao Evangelho. Então eu venho por meio desse tratado reivindicar que esforços missionários sejam direcionados a essa nação, porque acredito que se aquele povo alcançar o Evangelho, eles poderão ser grandes propagadores desse Evangelho entre as nações. É muito mais de 40 anos isso. O primeiro a perceber isso foi lá pelo século 17 ou 18, não lembro agora, desculpa, não vou falar para você, tá? Ou seja, há propósito de Deus nisso, amém? E o propósito não somos nós. O propósito não somos nós. O propósito é Cristo.
É a glória de Cristo, é o reino de Cristo. Então, quando eu fiz essa investigação em 2002, percebi ali 40 anos de uma palavra específica: o Brasil será um celeiro de missões. E isso foi ouvido entre as grandes agências missionárias norte-americanas e europeias. E eles começaram a plantar muitas bases missionárias, começando pelo norte, se espalhando pelo Brasil todo, e fazer grandes investimentos missionários aqui. Porque ele falava assim: olha, se investirmos esse povo vai receber o evangelho, e eles serão a futura potência missionária. Nossos pais acreditaram em nós. Nossos pais acreditaram em nós. Nós temos uma dívida com eles. E aí eu reparei que os anos seguintes, 2013, 14, 16, haveria uma sucessão de grandes eventos esportivos em Portugal. Quem se lembra disso? É impossível esquecer, né? 7-1 é difícil, fica marcado na memória. E eu comecei a lembrar de como nas Escrituras, o próprio derramar do Espírito de Atos 2, o Senhor escolheu uma ocasião em que havia pessoas de todas as nações em uma mesma cidade. Já percebeu esse detalhe? Deus é estratégico também. Deus promove grandes ajuntamentos para derramar de uma vez uma porção e ela ser espalhada entre as localidades. E eu olhei assim e falei: poxa, nós temos uma oportunidade. Deus derramou do Espírito, Deus nos deu recurso, mas nós estamos retendo o recurso. Agora as nações estão vindo para cá, nos próximos 5 anos. Deus está nos dando um recado. Deus está dizendo: acordem. Deus está fazendo por nós o que nós não estamos fazendo. E aí uma sentença ecoou no meu interior: porque Deus nos prosperou. Deus fez a parte dele. E nós? Assim, mas pastor, você não acabou de falar que o Brasil virou uma potência missionária? Virou. Entretanto, nós também somos os recordistas em receber missionários frustrados de volta do campo. Estamos o topo 1 disso no mundo. Sabia disso? Ou seja, a igreja que mais abandona os seus soldados em campo é a brasileira. Sabe por quê? Porque nós separamos espiritual do dinheiro. E achamos que missionário vai viver de tapinha nas costas. Que missões serão feitas apenas com os recursos para sobreviver. Essa era a nossa desobediência, estava desproporcional. Mas não eram só as nações que nós estávamos deixando de lado. Nós estávamos deixando o nosso próprio quintal. Como eu falei, Deus prospera uma capital, o interior em extrema pobreza. Deus prospera uma casa, o vizinho em extrema pobreza. Nós estamos vivendo uma realidade que nós não entendemos. E aí nós deixamos pessoas maliciosas se apropriarem dessas pautas para poder promover iniquidade. Quando é mandamento do Senhor ao seu povo, em Deuteronômio 17, que não haja pobre em nosso meio. Quando nós somos as mãos que não podem estar recolhidas, e os ouvidos que não podem estar fechados ao clamor. E não é esmola, é fazer justiça. Sabe qual é a diferença? Fazer justiça é restabelecer uma posição de dignidade e direito. Em outras palavras, não é dar peixe e ensinar a pescar. É promover a uma condição de justiça. Sabe quando que você vê a diferença entre esmola e justiça claramente no meio de um avivamento? Primeiro relato que você vê na Bíblia, depois do derramar do Espírito, em Atos 2, Pedro e João entrando no templo. Lembra? O que tinha na porta do templo? Um paralítico fazendo o quê? Pedindo esmola. Só que aí que está, em hebraico a palavra era zedaká. Não é esmola,
Ele estava suplicando por justiça. E o que acontece quando um clamor de justiça chega a uma pessoa, a um cidadão do reino, alguém que Cristo está nele? Ele olha para aquele cidadão e fala assim: olha, tem prata e ouro para você, meu amigo, mas eu posso te restabelecer a condição de dignidade. Eu posso te dar o que eu tenho. O que eu tenho? Pernas para andar? Isso é justiça. Levanta e anda. Essa é a justiça do reino. Essa é a justiça do reino. Não manter pessoas eternamente se rastejando e suplicando. A justiça do reino é promover que as pessoas se levantem e andem. Agora, é claro, custa muito menos você promover falsa justiça. Dar umas moedinhas vai custar muito menos, e ainda vai aliviar tua consciência, vai te fazer sentir bem. Mas a situação da pessoa não alterou em nada. Não há justiça ali. Não há justiça. Deus nos deu condição. Ele nos trouxe para o reino do justo para praticarmos justiça. Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu recurso, Ele nos deu sabedoria. Por que Ele fez isso? Para que o reino do Senhor seja glorioso entre as nações da terra. Lembra que eu falei que tem mais evangélicos no Brasil, que tem menos da metade de evangélicos na América do Sul do que há no Brasil? Nós estamos aqui rodeados, né? Pastor Murakava, cadê o Murakava? Está aí? Rodeados de países, aqui à nossa volta. Eu moro em Portugal. Eu canso de ouvir, canso mesmo, me chateio bastante de ficar ouvindo recentemente brasileiro com Portugal. Por que a gente não olha um pouquinho mais para o nosso nariz e vai ver o que a gente fez com o Paraguai? Por que não vamos fazer justiça à nação paraguaia? Ao invés de ficar fazendo piada de português, pedindo para eles devolver o ouro. Ora, meu irmão, nós estamos rodeados de nações que clamam por justiça. E o que nós fazemos por elas? Brasil, um gigante em sua própria natureza. O que nós fazemos pelo nosso próximo? Está entendendo? Não fica chateado comigo. Eu sou tomado pelo zelo do Espírito Santo. E zelo pode ser confundido com orgulho. Mas orgulho não é zelo. Orgulho é o desmazelo. Porque desmazelo é você achar que é autossuficiente, que você não depende do Senhor, que você pode deixar fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Mas o zelo do Senhor, o zelo pela glória de Cristo, pela santidade do Senhor, pelo seu nome, é justamente o contrário de orgulho. É a humildade, a submissão ao Cordeiro. É a glória e a honra àquele que é digno. A Ele, não a nós, mas ao seu nome seja glória. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? Por que diriam as nações onde está o nosso Deus? Por que a igreja tem que ser alvo de chacota entre as nações? Por quê? Porque comunidades têm que ser humilhadas, massacradas, missionários têm que ser abandonados. Por quê? Se Deus faz tanto por nós, se Deus é digno, temos que ser zelosos pela santidade do Senhor, porque é o nome dEle que é envergonhado quando essas coisas acontecem. Não é o nosso nome. Temos que ser tomados pelo zelo do Espírito, o zelo pelo corpo de Cristo.
Como Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, 18 e 19: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Sabe qual é o zelo do Espírito? O zelo do Espírito num pregador, o zelo do Espírito nessa manhã, é que Cristo seja formado em nós, que o corpo místico de Cristo que somos nós, tenha a forma de Cristo. O que Cristo faria? Como Cristo seria? O que as mãos dele faria se somos suas mãos? O que os pés dele faria se somos seus pés? Como ele trabalharia se somos seu corpo? Então esse é o zelo. Quando eu olho para a igreja brasileira lá de fora, eu olho assim com zelo para que Cristo seja formado em nós. E mais uma vez eu sinto dores de parto. Eu falo assim: meu Deus do céu, até quando? E eu vim para cá com aquela canção no espírito, né? O único Senhor, o único Senhor, o único Senhor. Chega aqui, os irmãos se peram lá, que falam: oh, meu Deus do céu. Eu amo essas coisas. Importa que Ele seja o único Senhor e o único clamor do meu filho: Senhor, até quando dividirás o seu lugar com Mamon? Até quando será Deus e o dinheiro? Até quando não serás o único Senhor da tua igreja brasileira? Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Sabe, você pode achar bons modelos para você nessa vida, mas eu decidi viver por um único modelo, que é Cristo e os seus santos. Como fala o escritor aos Hebreus, né? Aqueles que já venceram, não aqueles que estão em processo de santificação, porque esses muitas vezes te decepcionam, caem, escandalizam, geram escândalo para o Evangelho. Mas aqueles que já deram testemunhos de santidade até o fim, os mártires, aqueles que foram a imagem de Cristo até o fim, e o próprio Cristo, a imagem perfeita de Deus, a exata expressão do seu ser, e o Espírito de Cristo não se compromete com este mundo, não se compromete com as concupiscências, não se compromete com a soberba da vida, não dá um jeito de encaixar essas coisas para poder fazer parecer que está tudo bem, porque não está nada bem, até que Ele venha, até que Cristo seja formado em nós. O Espírito continua gemendo, num zelo para que Cristo seja o centro, para que Cristo seja o único Senhor, pelo reino de Cristo em primeiro lugar, pela glória e a honra sendo tributadas ao Senhor, como fala: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e honra. Você não tributa glória quando você fala: ó glória. Não, você não tributa glória com palavras. A gente aprendeu isso, dá um glória aí, né? Não, quando você dá glória a Deus, na verdade o que você está fazendo é louvando a Ele. Isso não é dar glória. Você deu um louvor de glória a Ele, porque louvor é palavra, glória não é palavra. Glória na Bíblia não é palavra. Glória na Bíblia é ouro, glória na Bíblia é riqueza. Sabia disso? Nós vamos ver mais um pouquinho daqui a pouco. Fica tranquilo, não é heresia não. Glória na Bíblia é riqueza. E quando o Senhor fala: tributai a glória e a honra devida ao seu nome, Ele diz assim: tributo, meu irmão. Sabia que nós temos um tributo? O tributo não é o dízimo não. Dízimo não é tributo de igreja não, gente. Dízimo não é tributo do reino não. Dízimo é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. O tributo do reino é a glória e a honra devida ao nome dEle. É trabalhar para gerar riquezas e gerir riquezas para a glória do reino de Deus, nessa cidade, nessa nação e entre as nações da terra. Esse é o nosso tributo. Abre lá comigo, Isaías 60.
Achou que não ia ter pregação expositiva hoje? Errou! Eu amo as escrituras. Elas têm que ter primazia nos nossos púlpitos. Isaías 60. Quer saber qual é o zelo que nós estamos falando aqui? É o zelo dessa profecia. É o zelo dessa palavra. Esse 60 parte do livro da consolação de Israel. Elas falam sobre as glórias do reino vindouro. Isaías 60 fala sobre a glória de Jerusalém, quando Cristo se assentar sobre o trono de Davi, seu pai. E isso aqui deveria orientar a nossa vida hoje, no reino de agora e ainda não. A glória que nós manifestamos hoje, na vida que nós manifestamos hoje, porque nós apontamos para esse lugar. Você não pega uma estrada para poder chegar no lugar se não for a estrada que dá naquele lugar. Então nós precisamos, como você pega um GPS, você não precisa saber onde você está, só precisa saber onde você quer chegar. E ele vai calcular a rota para aquele lugar. Falei assim, então nós precisamos saber para onde que vai. Qual é a mensagem? Qual é a esperança da ressurreição? Qual é a esperança do evangelho? Qual é a esperança do reino de Deus? Para que então a nossa vida hoje seja calculada uma rota que vai dar nesse lugar. Nós vivemos agora como se fosse a realidade que virá, porque Ele nos otorgou o seu Espírito. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e ressuscitará os nossos corpos. Então nós vivemos por essa realidade. E a realidade que nós vemos é a que lemos Isaías 60. A glória do Senhor em Sião. E esse zelo deve ser comunicado a nós hoje, como cidadãos desse reino celestial, desse reino vindouro. Nós hoje devemos orientar nossas práticas, nosso trabalho, nosso planejamento de vida para esse ponto. Nós caminhamos para a glória do Senhor em Sião. Nós caminhamos para o dia em que toda a glória será devolvida a Ele, em que aquele que diz minha prata e meu é o ouro, receberá toda a prata e todo o ouro. Nós caminhamos para esse dia. Então não dá para caminhar para esse dia e hoje viver como servos iníquos, servos da iniquidade. Não dá. Não dá para poder falar de tesouros eternos e não saber viver com as riquezas terrenas. Não dá. Não dá, não dá. Não dá para querer falar que vai ser fiel no muito e não ser fiel no pouco. E muito e pouco, dentro de um viés escatológico, é o que o Senhor vai nos dar na sua herança e galardão. E pouco é a nossa vida passageira, esse dinheiro que hoje se vai, a riqueza da iniquidade, as coisas que são passageiras, isso é pouco perto daquilo que está reservado. Então não dá para dizer, eu vou ser fiel com Cristo no seu reino. Pode confiar comigo, em mim no seu reino, se eu não sou fiel agora. Então nós temos que nos orientar nesse lugar. E esse é o zelo, para que nós, ele diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O nosso zelo é pela luz que se manifestou, e pela glória que nós carregamos, e a glória que se manifestará. Pois eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O nosso zelo é para esse diferencial entre luz e trevas, é para que a glória, o que é reino do Senhor, seja glorificado, resplendente, diante da falta de luz que há nas coisas ao redor, para tornar o reino do Senhor mais excelente, mais glorioso do que os reinos deste mundo. As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Esse é o nosso zelo. É por ver nações inteiras se caminhando para a sua luz, e os reis da terra indo para esse lugar. O nosso zelo hoje, é nós que hoje reinamos em vida, é saber caminhar e caminhar aquilo que temos nas nossas mãos em direção a essa luz, em direção a esse reino, em direção à morada do Senhor, em direção à sua glória, colocar os recursos dessa terra a serviço dele. Porque o nosso zelo é que as riquezas das nações não fiquem mais na mão de ímpios e iníquos, mas estejam na mão de pessoas justificadas e santificadas pelo sangue do Cordeiro, que vão saber caminhar em santidade
em generosidade, em simplicidade, humildade, e não em avareza, e guiar as nações e as riquezas da terra para aquele que é digno de recebê-la. Você está entendendo isso? Eu espero que alguém entenda. Eu espero que alguém entenda, porque se vai sair daqui empresários, se vai sair daqui pessoas que vão faturar milhões, eu preciso que você não seja um obreiro da iniquidade. Eu preciso que você seja esses reis que vão se voltar e caminhar para a sua luz, e que vão trazer as riquezas das nações para eles. Aqueles que vão chegar e dizer: está aqui as riquezas do mar, está aqui as riquezas do agronegócio, está aqui as riquezas do comércio, está aqui as riquezas da tecnologia, estão aqui, estão a serviço do reino, estão a serviço do rei. Nós tiramos das mãos dos ímpios e colocamos na mão do justo, aquele que veio, aquele que reina e voltará. Agora, se não for assim, a sua prosperidade será a sua ruína. Esse tem que ser o ponto. Esse tem que ser o zelo. Essa tem que ser a visão que tem que fascinar os seus olhos quando você acorda de manhã e antes de deitar, fala assim: eu caminho, eu procuro para a cidade que tem fundamentos, eu caminho para a cidade celestial, eu caminho para a cidade do rei. A minha jornada de vida é de gerar riquezas e gerir riquezas para a glória do rei. E um dia eu vou aparecer diante dele e dizer: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. E vou chegar diante dele com aquilo que eu negociei até que ele viesse. Falar assim: está aqui o que te pertence, trouxe tudo para ti. Não gastei, não esbanjei nos meus prazeres, nos meus deleites, nos meus luxos, nas minhas lascívias, na minha avareza. Eu trouxe para ti como um servo fiel, como um mordomo fiel. Precisamos separar o precioso do vil, meus irmãos. Estamos brincando com coisa séria, flertando com o abismo. Temos que deixar o fogo do céu consumir o mundo e as suas concupiscências dentro de nós. Só assim seremos mordomos fiéis. Ele diz: levanta e redora os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. O nosso zelo é por isso, é por trazer os filhos e filhas do reino de longe, trazê-la nos braços. Nós temos que trazer os filhos e filhas que estão perdidos entre as nações, dizer ao norte: entrega, ao sul não retenha. Trazer aqueles que foram criados para a glória de Deus e hoje caminham distantes. Esse tem que ser nosso zelo, saber que nós geramos riquezas e gastamos riquezas em vidas, em trazer vidas, e um dia nós vamos chegar diante do trono, não apenas com as riquezas que Ele nos deu para depositar aos seus pés, mas com os filhos e filhas que essas riquezas trouxeram. Porque missões de dinheiro não se divide. E se Ele falou que nós vamos tocar as nações, Ele falou que Ele ia nos dar recursos para isso. O problema é que tem aqueles que retêm. E isso é sério. Isso é sério. Porque um dia todos nós iremos comparecer diante daquele que nos salvou, que nos remiu, que é dono de tudo, para prestar conta daquilo que fizemos com aquilo que tínhamos nas mãos. E eu vivo para esse dia. Eu temo esse dia. Eu amo esse dia. Eu tenho esperança nesse dia.
Versículo 5: então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian, de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servirão os carneiros de Nebaiote para o meu agrado, subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Vê como que o Senhor diz que vai tornar mais gloriosa a casa da glória? Com um monte de gente dizendo glória? Não. Dessa maneira, quando a abundância do mar se tornar a ele, quando as riquezas das nações forem a Jerusalém, quando a multidão dos camelos forem a Jerusalém, quando o ouro e o incenso chegarem a Jerusalém, quando tudo isso chegar a Jerusalém, o Senhor fará mais gloriosa a casa da sua glória. Nós não damos glória com palavras, nós damos glória com riqueza, colocando riquezas a serviço do Senhor. Por isso o mandato cultural é cultivar a terra. Você precisa aprender a gerar riqueza. Eu falo que Deus tem que trazer uma revolução cultural na nossa mente. Por quê? Porque nós aprendemos que temos que ganhar dinheiro. Dinheiro não se ganha, dinheiro se conquista. Deus colocou os recursos na terra e Ele te deu sabedoria e capacidade para explorar a terra e gerar riquezas e gerir riquezas para Deus. Então Deus, e a minha oração é para que o Senhor desperte homens como Bezalel, homens como Estevão e os diáconos, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque as riquezas dessa terra nós temos que saber gerá-las, nós temos que saber conquistá-las, para geri-las para Deus. Perder essa mentalidade passiva de ficar, o Deus dará, e esperando que alguém faça por você, que alguém te dê umas migalhas, e se emancipar dessa condição para poder dizer, fala assim: eu sou um filho de Deus criado à imagem e semelhança, eu tenho um mandato cultural dentro de mim, Ele falou para mim, domina sobre todas as coisas, Ele falou para mim, cultiva a terra e aguarde, então eu vou cultivar e vou guardar, vou usar essa inteligência, essa sabedoria que Deus me deu, para gerar recursos para Deus, porque eu quero fazer mais gloriosa a casa do Senhor, eu quero tornar mais glorioso o seu nome entre as nações. Eu quero que os nossos missionários vão muito bem supridos. Eu quero que as nossas ações missionárias sejam muito bem supridas, muito bem equipadas. Eu quero que a gente chegue como quem chega grande entre as nações, com recurso para fazer glorioso o nome dEle. Não para passar vergonha e baixar as portas, mas para fazer glorioso o nome dEle. Eu quero me responsabilizar. Eu não quero mais botar a culpa da pobreza no pobre. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, porque se Deus me deu sabedoria, eu tenho que ser responsável por ela, pelos frutos dela. Por quê? Porque essa é a visão que me orienta, essa é a visão final, é isso que eu vejo a abundância do mar chegando, e isso aqui agita, e de fato me enche de alegria, estremece o meu espírito, porque eu sei do que está falando aqui, e está falando de nós. Como assim, pastor? Versículo 8: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis. De onde? Para trazerem teus filhos de longe, com ele a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Deixa eu te dizer, esse Tarsis na Bíblia, de acordo com os estudiosos, os arqueólogos, e é quase uma unanimidade entre os estudiosos, que se refere à Espanha. Não Espanha, Espanha, a Península Ibérica nos dias da profecia.
E aqui deixou claro que navios da Península Ibérica iriam vir de terras distantes trazendo ouro. Você está lendo isso numa profecia de milhares de anos atrás? Você está lendo isso muito antes de 1500 ou de 2024? Você está lendo? O mesmo profeta que chamou o rei que iria, o imperador que iria devolver ao povo de Israel seu lugar pelo nome, falou Ciro. Falou que da Península Ibérica iriam primeiro, trazendo filhos e filhas de longe, com sua prata e ouro para a santificação do nome do Senhor. Aqui ele foi mais ousado. Ele diz que a prata e o ouro não apenas glorificam, mas santificam o nome do Senhor. Você leu isso aí? É que a gente gosta de fazer interpretação alegórica, e esse é o nosso problema. E a gente perde o sentido literal da coisa. Aqui está falando que ouro e prata santifica. Não inventa não. Ouro e prata santifica. Está entendendo? Olha o que está dizendo. Está dizendo que existe uma comissão para nós. Existe uma comissão para nós, filhos e filhas das grandes navegações da Península Ibérica. Existe uma comissão para nós do lado de cada oceano, que está relacionada a Israel, está relacionada a Jerusalém, está relacionada à glória do Senhor, ao seu reino, agora e vindouro. E nós precisamos aprender ela. E nós precisamos tomar esse passo e ir primeiro. Está falando, virão primeiro. Parar de esperar os outros, esperar que outros vão. Eis-me aqui, envia outro. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Parar de procrastinar. O Senhor agitou o meu coração há uns anos atrás, em 2020, quando aconteceu aqui o Descend. E eu estava lá com o pastor Luiz, no Allianz Parque, para poder ver com os meus próprios olhos aquela multidão de jovens com o sapato levantado para cima, dizendo, pode me enviar que eu vou. Isso é lindo, meu irmão. Isso é glorioso. É lindo ver a fome dos nossos jovens. É lindo ver a fome, porque quando eu olhei para aquilo ali, eu aos meus 40 anos, eu olhei e falei assim, eu já fui esse menino com 15 anos, levantando meu sapato e falando, eu vou, e hoje eu estou lá. Aquilo orientou a minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, para cada um que foi, quantos não foram? Porque eu falei, porque a nossa falha, eu falei assim, tem um problema nesse movimento. O Brasil não precisa de ninguém vir aqui, dos americanos virem aqui para poder jogar gasolina no nosso fogo e dizer, quem quer ir para as nações? Querer todo mundo quer. Nós não precisamos do descende, nós precisamos dos descenders. Nós precisamos de um despertar de mente de envio, de pessoas que vão gerar riquezas e recursos e vão entender, nós vamos primeiro, nós vamos proporcionar isso. Como é que é? O que precisa fazer? Tem que mover o quê? Tem que comprar um navio? Vamos comprar um navio. Tem que fazer o quê? Tem que comprar um terreno lá, quanto lá? 1 bilhão? Nós temos 1 bilhão, vamos lá. E o que precisa fazer? Descenders, aqueles que não vão levantar os seus sapatos, mas as suas carteiras e dizer, eu envio, eu envio, eu envio. Eu coloco minha empresa à disposição. Eu vou ficar milionário, eu vou colocar isso à disposição. E a prova disso, eu já vou começar com o que eu tenho agora, né? Porque promessa para o futuro. Quem não é fiel no pouco, não é no muito? Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos ser estratégia, nós vamos pensar, nós vamos planejar. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Deus tem pressa, Deus não tem pressa, Deus não está atrasado, a gente que está. Só que a gente não resolve o problema do nosso atraso com afobação. A gente resolve com vamos parar, vamos aceitar e vamos planejar. O Senhor fala, o apóstolo fala, não impõe as mãos precipitadamente. Fala assim, porque às vezes quando a gente vê a necessidade, a gente quer se apegar e jogar. Fala assim, meu Deus do céu, precisa mandar, manda de qualquer jeito. Não é assim. Precisamos de inteligência, precisamos de estratégia, precisamos de sabedoria, precisamos aprender isso. Eu falei só, se tem uma coisa boa para esses gringos me ensinar, é isso aí, porque eles sabem fazer isso. Vamos fazer esse negócio, vamos planejar, vamos gerar recursos, vamos criar coisas.
vamos criar caminhos. O próprio Jesus, a palavra que se fez carne, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primogênito dentre os mortos, antes de vir, Deus mandou alguém para preparar a estrada. Jesus precisava de alguém? Jesus precisa de alguma coisa? Jesus é todo poderoso, autossuficiente, mas Ele nos deixou o caminho. Não há propósito sem uma estrada antes. Primeiro prepara a estrada. A gente quer cumprir as coisas, mas não quer sair primeiro. Derruba os montes, aplanar o que tá ruim, endireitar o que está torto, fazer uma via top, excelente, construir uma plataforma sólida. É só vamos, e do jeito que bate lá volta. Não, meus irmãos, quando nós nos orientamos para essa realidade, entendemos o nosso chamado. Igreja brasileira, eu preciso deixar esse cargo com vocês. Igreja brasileira, nós temos que assumir esse lugar, não esperar pelos outros, nós assumimos a posição. É você, é você, é você, é você a pessoa que vai usar o dom, a habilidade, a inteligência para desenvolver uma plataforma, para preparar uma estrada, para preparar um caminho, para fazer essa logística toda aí, para a abundância do mar chegar. Pensa no trabalho logístico, meu irmão, que vai organizar isso aí. Gente cheia do Espírito de sabedoria para essas coisas, para fazer mais glorioso o lugar da glória do Senhor, mais glorioso o reino de Deus entre as nações. Jesus. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, e toda a terra entoará. Meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Preciso encerrar. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 6: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Paulo falando a respeito da realidade vindoura, mostrando assim: Deus vai nos colocar em lugar de governo, onde nós vamos julgar os próprios anjos. Nós vamos estar nesse processo de Isaías 60, fazendo a logística da abundância dos mares chegando em Jerusalém, a glória do Senhor entre as nações. Como não seremos capazes de lidar com coisas mínimas, com aquilo que Ele tem dado na nossa mão agora? Com as pequenas causas,
Como não vamos fazer justiça agora? Como vamos deixar a justiça agora sem ser feita? Como não vamos agora empregar as nossas vidas em gerar recursos e gerir recursos para a glória do Senhor entre as nações? Sim, nós temos que nos arrepender do pecado da omissão, da procrastinação, da retenção, da corrupção, desvio de recursos do reino, para esbanjar com os nossos próprios prazeres. E nos responsabilizar individualmente. Isso que eu falei, eu quero que você ore e receba essa palavra individualmente, porque é para você, é para mim, é para você. E nos responsabilizarmos nesse lugar e falar assim: eu vou empregar os meus dias em fazer o nome dele glorioso. Eu vou deixar que o zelo da casa do Senhor me consuma, e que a glória dele seja feita entre as nações. Muitas pessoas querem estar nos lugares altos, subir aos lugares altos, mas o Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? O que é limpo de mãos, puro de coração. Essa limpeza, essa pureza, para você estar em lugares elevados e exaltados, sem se corromper, mas com as mãos estendidas diante do Cordeiro, sabendo que tudo que você tem pertence a Ele, e é para fazer o nome dele glorioso. Tiago fala na sua epístola: a religião pura e sem mácula, assistir órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Às vezes a gente interpreta esse texto como: a religião pura e sem mácula é fazer assistência social. Não é o que o texto diz. Órfãos e viúvas fala exatamente do compromisso do Senhor em ser tudo, em ser primeiro e ser primazia naqueles que não tem quem faça por eles. Órfãos e viúvas falam de você se importar com quem não tem família. Fala de você olhar para além da sua bolha e da sua esfera, do seu bem-estar e do bem-estar dos seus, e olhar para aquele que não tem quem olhe por eles. Fala sobre você amar o próximo. Fala sobre você se aproximar dos que estão distantes, porque Ele é o Deus que faz que o solitário habite em família. E como que você acha que Ele vai fazer isso? Com suas mãos estendidas, para restabelecer a posição de direito, e fazer isso sem se contaminar com o mundo e as suas concupiscências. É justamente o oposto de filantropia, em que você faz assistência para o pobre para te promover. Já disse alguém que a maior indústria que existe é a indústria da pobreza. É justamente o oposto disso. É justamente você não olhar para você e olhar para quem não tem o que você tem, e não se contaminar com o mundo, e incluir aqueles cuja única família é você. Fica de pé comigo no seu lugar. Eu sei que o Espírito está despertando pessoas aqui nessa manhã. Tinha uma época que tudo que eu queria era levar um monte de jovem comigo para as nações, para ir para a rua, botar uma mochila nas costas, sair pregando o evangelho. Eu ainda gosto muito disso, mas hoje o entendimento é outro. Depois de ir para o lado de lá e ver o Brasil de longe, eu olhei assim e falei: não, pera, tem algo que nós estamos perdendo.
Tem algo que nós estamos perdendo. Nós precisamos abraçar de verdade uma visão de reino. Precisamos abraçar de verdade. Precisamos abraçar de verdade isso. A palavra que está sobre o Brasil é que nós vamos na frente. Por isso Ele nos equipou. É muito grande a nossa responsabilidade. Foi muito grande o investimento de Deus em nós. É um celeiro, mas às vezes quando eu penso no celeiro, eu lembro da parábola de Jesus sobre o celeiro. Certo homem tinha um celeiro. Então Deus pegou e prosperou aquele homem e começou a produzir muito mais. E ele, quando olhou aquela produção, ele pensou: uai, não sei nem o que eu faço com isso tudo. Ah, peraí, tive uma ideia. E a ideia do infeliz foi: vou derrubar o meu celeiro, vou construir um celeiro maior e vou juntar mais. E aí eu vou virar para minha alma e falar: agora tá bom para ti. Come, bebe, regala-te. Como Deus te ama. Olha como Deus te prosperou. E a palavra de Deus fala: se você é louco, insano, estúpido, você nem sabe até quando você vive, e você não preparou nada para ninguém. Mas o Brasil não pode ser o homem dessa parábola, o celeiro, que quando Deus prospera, amplia o celeiro para juntar mais. E as nações continuam a perecer de fome ao nosso lado. E o Paraguai está aqui, e o Uruguai está aqui, e a Argentina está ali, e a Venezuela está ali, e a África está lá, e a Europa está lá, padecendo, morrendo de desnutrição espiritual. E você obeso, dizendo: eu vou comer mais. Oh, que coisa boa. Não, isso é loucura. Isso é loucura. Você não pode viver assim. Não é para isso que Deus nos prosperou. Ele disse: a abundância dos mares virão a Ele, e os navios de Tarsis, os filhos e filhas de Portugal e de Espanha, os filhos e filhas da Europa vão na frente, levando a prata e o ouro, para fazer o nome do Senhor glorioso entre as nações. Chega de obra precária, de obra desvazelada. Tem o coração de Davi e fala assim: eu não posso morar numa casa assim, e a casa do Senhor ficar numa tenda. Oh Deus, gera temor em nossos corações para o cumprimento dessa palavra. Eu sei que aqui é homens e mulheres, e eu falo isso com muito amor. Eu sei que tem gente com fome de Deus aqui, que tem homem de Deus nessa casa, é de Deus essa casa. Eu não vou te tratar de forma leviana. Eu sei o que você pagou para estar aqui, o custo que teve, o sacrifício que fez, a obra que você faz no Senhor, o seu trabalho, o seu esforço. Aqui no Brasil, muitas vezes situação difícil, para constituir uma empresa, para prosperar. Eu valorizo isso. Mas se você procura a religião pura e sem mácula, eu preciso te lembrar do Evangelho do nosso Senhor e da mensagem dele, para que você não entre por um caminho falso, mas ache o verdadeiro. Se você procura pura religião, se você tenta fazer o que é certo, deixa eu apontar-te uma direção.
para onde muitos ainda estão cegos. Há um noivo no céu, buscando uma noiva na terra. Há um pai de adoção, buscando por filhos e filhas. E há tantas viúvas por aí que precisam ouvir a proposta. E há tantos órfãos por aí que precisam saber quem os amou. Religa o meu coração, ó Deus, a pura religião, para ser totalmente segundo teu. Guia-me em obediência a Cristo, para te adorar e refletir a imagem do Pai. Ó noivo do céu, eis tua noiva na terra. Ó Pai de adoção, reúne os teus filhos e filhas, ainda viúvas por aí que precisam ouvir a proposta, ainda órfãos por aí que precisam saber quem os amou. Ó noivo dos céus, eis tua noiva na terra. Ó Pai de adoção, reúne os teus filhos e filhas, ainda viúvas por aí que precisam ouvir a proposta. E há tantos órfãos por aí que precisam saber quem os amou desde o princípio dos tempos. Quem os amou desde o princípio dos tempos. Quem o escolheu desde o princípio dos tempos. E em amor os predestinou para a adoção. Faz que solitário habite em família, que o solitário habite em família. Restaura os pais, restaura as mães, restaura os filhos e filhas. Restaura, Senhor, identidade. Filhos e filhas do reino, filhos e filhas do reino, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, para reinar em vida, para gerar recursos, para gerir riquezas. Sim, espírito de sabedoria, sabedoria do alto, para ver o que tu vês, sentir o que tu sentes, amar como tu amas. E faz que solitário habite em família, que o solitário habite em família. Restaura, Senhor, restaura. Que os que estão perto sejam amados, que os que estão longe sejam aproximados. Reúne os teus filhos e filhas entre as nações. Oh Deus, oh Deus,